paz do Senhor, Shalom, que a graça do Senhor esteja com todos. Mais uma vez, uma oportunidade de amadurecer o nosso caráter cristão. E eu fiz um apelo ontem aos irmãos e eu vou reforçar esse apelo. É difícil ter esse monólogo com essa câmera e não poder ouvir vocês. Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa minha indignação com esse sistema apregoado hoje, não só no Brasil, mas no mundo, a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Eu, como cristão, aprendi desde cedo, desde quando criança. Ele veio para nos salvar, e nesse processo de salvação, ele veio para nos ensinar o que é arrependimento, o que é simplesmente olhar para os seus erros, olhar para os seus pecados. O arrepender-se é muito importante. A questão da salvação é muito importante. Mas há tudo um processo nisso. É a submissão a Deus, é o respeito à palavra. E não o teatro que é feito hoje, que é apregoado hoje em muitos lugares, onde são feitos na realidade coisas que não agradam a Deus. Eu acho que quando eu disser esse versículo que o Senhor nos ensina, acho que vocês vão entender: dai de graça o que recebestes de graça. E hoje tem muito pastor confundindo pastoreio com mentorismo. A nossa vida não é brincadeira. Jesus, ele morreu por nós, derramando seu sangue por nós, para que nós tivéssemos uma nova chance. Usai dessa oportunidade que Deus lhe deu e arrependei-vos, convertei-vos e buscai a salvação. Mas falem, como eu gostaria de ouvir o pensamento de vocês também, para que eu não me sinta numa viagem só, numa caminhada, talvez até insólita, não, acredito que não, mas falem. Se não quiserem falar para mim, conversem entre outras pessoas, mas apresente principalmente a Deus. Deus pode corrigir o seu povo. Basta que possamos abrir nossos corações para que Ele adentre. Vamos à palavra de hoje, irmãos. Ontem acabei desabafando muito com os irmãos, mas hoje eu quero me ater à palavra. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós para com todos. Irmãos, tem até uma palavra aqui que não é muito, talvez não seja muito conhecida pelos irmãos, admoestai. Admoestar uma pessoa é você corrigir essa pessoa, é avisá-la: olha, o que você está fazendo não é legal, o que você está fazendo agora, ou você não está fazendo, está prejudicando o seu trabalho. Vamos falar no sentido de igreja. Muitas igrejas hoje, quando há algum irmão que claro, como humano, nós sempre vamos cometer alguma falha, algum erro. A questão é de você permanecer no erro. Então, acredito que muitas igrejas hoje praticam a questão do banco, né? A pessoa está no erro, a pessoa vai para o banco, fica ali de castigo. Ela, primeiramente, deve ser, normalmente eu acredito que é advertida do seu erro, e depois ela permanece no banco, como um castigo.
Irmãos, eu acredito assim, que se a pessoa ela foi advertida e ela está sendo repreendida, colocada no banco, como ela pode ter considerações a respeito do que você falou, do que está errado? Eu acredito que se a pessoa estiver no erro, ela tem que ser acompanhada, ela deve, pelo menos acredito que ela deve se dar a oportunidade de estar mais próxima dos seus líderes, de conversar com aqueles que não erraram ainda, para que possam aprender. Agora, castigar, eu acredito que essa ideia de banco, ela funciona muito bem com criança, que quando ela erra, a gente coloca ela num canto de castigo para que ela possa pensar. Afinal de contas, é uma criança, ainda não tem o seu caráter, ainda não tem a, a ideia fixa do que é certo ou errado. Então, através dessa submissão, a criança talvez repense: bom, eu não devo mais comer doces antes das refeições, ou não devo mexer em nada que meu pai e minha mãe não me deu permissão para mexer. Acredito que essa questão do castigo, de deixar uma pessoa separada da obra, funciona muito bem quando é uma criança. Agora, quando é um adulto, já o seu caráter formado, o seu pensamento já naquilo que ela está fazendo, obviamente eu acredito que ela devia pensar que aquilo que ela estava fazendo era correto, era reto. Então, para você trabalhar com pessoas, com adultos, não é afastando elas, mas trazendo elas para próximo de você. Acredito, deixando elas mais próximas para que elas possam ver e entender. E assim, elas por si tomarem uma decisão, se querem continuar ou não. Porque acredito que você, vendo a história de Cristo, você vai aprender muito. Nós temos ali um dos discípulos, claro, todos eram, no momento que todos se escondem, a gente percebe o caráter de todos ali, mas Pedro era um dos mais difíceis, Judas nem se fala, e questionava muito a Jesus e não aceitava, tanto que Jesus várias vezes disse a ele: não faça, e no final das contas vemos Pedro usando para com violência dos homens que vieram buscar Jesus para prendê-lo. E quantas vezes Jesus já tinha o advertido para que não faça. Ou quantas vezes lá atrás Pedro também errou e Jesus o corrigiu, mas nunca o afastando. Talvez essa questão das igrejas imporem essa situação exatamente para mostrar autoridade, para mostrar... Mas, irmão, autoridade, ela é ganha com sabedoria, não com força. Então, eu acredito que se houver pessoas, não só na igreja, mas no seu trabalho, no lugar onde você está, se as pessoas não estão indo de acordo com as regras daquele lugar, acredito que a melhor maneira é trazer essas pessoas para perto, talvez, se for uma empresa, fazerem elas passarem por um curso de reciclagem, para tirarem, que nem quando você vai para uma autoescola e você já sabe dirigir, aí você pratica algumas direções que não condizem com o que você aprendeu, aí você erra no volante, é multado, aí você tem que passar pelo quê? Por uma reciclagem. Para você... Irmãos, quem está no erro, castigo desses que eu falei só serve para criança. Quem está no erro, considere isso. Traga para perto de si. E deixe a pessoa fazer uma escolha. Deixe a pessoa escolher se ela quer ou não. Ofereça. Claro, sempre deixando ali a consideração. Olha, essa é a obra. É dessa maneira que fazemos. Agora a questão da pessoa não aceitar, ou ela vai deixar a igreja, ou vai deixar o trabalho, ou vai deixar o curso, mas
nós devemos ser praticantes do amor de Deus e trazer as pessoas para perto de nós e não afastá-las. Pense nisso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.